Lá no livro de Gênesis, capítulo 2. Glória a Deus. Quem está feliz? Amém. Glória a Deus. Estou feliz também de ver o nosso. Para mim sempre vai ser Pedrinho, né? Há quantos anos, Pedro? 28? 20? 22? Poxa, a igreja vai fazer 20 anos. Pedro, quando veio para cá, está quantos anos? 2 anos e meio, né? É isso mesmo, 20 anos. Glória a Deus. Para mim sempre vai ser Pedrinho. Glória a Deus. Gênesis capítulo 2. Eu vi a expressão de alegria do Jacolival quando Pedro entrou. Falei, meu Deus, os pais. Como a gente se alegra, né, irmãos? De ver nossos filhos. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Gênesis capítulo 2, versículo 7. Nós vamos dar continuidade. Estamos aí nesse mês especial da família. Glória a Deus. Está aí na tela. Coloca Gênesis 2, 16. Desculpa, 16 e 17. Eu orando, pedindo a Deus, falei, Senhor, porque falar de sim é melhor do que falar de não, né, igreja? Falar daquilo que pode é melhor do que falar daquilo que não pode, né? E não é fácil, amém? Uma responsabilidade muito grande. Eu estava falando com o pastor Rex, falar sobre família, mexe com as estruturas familiares, né? Mexe com a nossa base, mexe com conceitos, amém? Então é uma responsabilidade muito grande, que o Espírito Santo nos ajude nessa noite, amém? Diz assim a palavra do Senhor, versículo 16, capítulo 2, versículo 16, não tiver aí na tela ou na Bíblia. E o Senhor Deus ordenou ao homem: de toda árvore do jardim você pode comer. Então, de toda árvore, sim. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, você não. Então, da árvore do conhecimento do bem e do mal, não. Diga, não. Isso. Deve comer, porque no dia em que dela comer, você certamente morrerá. Senhor Deus, estamos diante da Tua presença, da Tua palavra. Temos orado, Senhor, já louvamos o Teu nome, Senhor. Pai, nesta hora eu te peço, Pai, a Tua graça, a Tua unção, que os nossos corações venham a ser uma boa terra nessa noite, Pai, para que a semente que é boa, que a Tua palavra venha ser lançada, plantada e germinada no nosso coração. Pai, fala conosco, Pai, que o Teu Espírito Santo venha nos ajudar, falando com os pais, com os filhos, em nome de Jesus. Glória a Deus, podemos assentar em nome de Jesus. Glória a Deus, irmãos, estamos vivendo. Essa tarefa começou também com o nosso evangelista William. E nós poderíamos dedicar um ano inteiro para falar sobre família, né? Porque como tem assunto para falar sobre família, como é importante família, né? Família é a base de tudo. Família, nós já falamos algumas vezes, né, que é a célula máter da sociedade, a base da igreja, a base da sociedade, a base da escola, né? Tudo começa na família. E o mundo tem se modernizado e nós temos visto aí a tentativa de destruir, né, a família tradicional, né, chamada a família nuclear, né, onde o núcleo é o pai, a mãe e os filhos. Então nós temos visto aí famílias de outros tipos que nos assusta, né? Famílias homoafetiva, que a família é formada só com 2 pais ou 2 mães, né? Nós temos visto famílias anaparental, que é formada por pessoas que vivem juntas sem a presença de um núcleo, sem a presença de pai e mãe. Nós temos visto também famílias simultânea ou paralela, que são a junção de 2 famílias morando junto. Então nós temos visto algumas coisas esquisitas, né, contrárias à palavra de Deus, contrárias à Bíblia, e os nossos filhos, né, futuramente os nossos netos, vão conviver com crianças que fazem parte desta família. Então olha a responsabilidade da família cristã, né, da família bíblica, né, da família tradicional, para ensinar e dizer sobre esses modelos, mas que esses modelos existem, mas não é um modelo bíblico, não é um modelo que o Papai do Céu se agrada, não é um modelo que
o Senhor, né, formou. Então a responsabilidade tem sido muito grande, e a responsabilidade da igreja não é diferente. E eu estava acompanhando e vendo como tem jovens, né, jovens na faixa etária de 30 anos, um pouquinho mais, como estão tendo problemas, irmãos, no trabalho, não por falta de capacitação técnica, mas porque foram gerados numa família sem ser uma família que tem um ambiente salutar, um ambiente cristão, né? Famílias que foram formadas num ambiente confuso, sem disciplina, sem discipulado, né? Sem a consciência do certo e do errado. Então, isso vai estourar tudo lá na frente, porque um ambiente saudável para uma família é onde os filhos aprendem que existe o sim, mas também existe o não. Existe o pode, mas também existe o não pode. Então esse é um ambiente saudável para uma criança, né? Para uma família. E quando há uma falha, né? Quando há uma desobediência, é preciso haver uma disciplina, é preciso haver uma correção. E aí nós vamos entender no decorrer dessa mensagem, né, como é importante, irmão, os pais, né, discipular e disciplinar. Às vezes há até discipulado, às vezes até um ensino, mas não há uma disciplina. Então é importante, porque discipulado sem disciplina parece que está falando coisas da boca para fora, passa a ser até uma hipocrisia. São coisas que falam, mas na realidade não acontece nada e fica por isso mesmo. Da mesma feita, disciplina sem discipulado causa ira no filho. O filho às vezes não sabe por que está sendo disciplinado, não sabe por que está sendo corrigido. Então no lar tem que haver esse equilíbrio, tem que haver discipulado, mas tem que haver disciplina também. E nós vamos ver que desde o início, lá no Éden, Deus como Pai, nós vemos que Deus tem pelo menos 5 tipos de filho, e um dos tipos de filho é Adão, é o filho formado, né, que foi formado do pó da terra. Nós temos, né, os anjos como filhos criados, nós temos Israel como filho eleito, né, nós temos a igreja como filhos adotivos, nós fomos adotados, e tem Jesus Cristo como filho único, perfeito, aquele que nunca falhou. Mas interessante que todos os filhos de Deus, com exceção de Jesus, falharam. Adão, filho formado, falhou. Mesmo no ambiente de discipulado e disciplina, para nós termos uma ideia como é difícil criar filhos. Mesmo no ambiente onde há ensino, há discipulado, há disciplina, ainda assim os filhos falham. Porque Adão falhou. Você vê que o anjo de luz, né, Lúcifer, falhou, foi expulso do céu. Satanás foi um filho criado, foi um anjo, falhou também. Israel, filho, né, escolhido, falharam. A igreja não pode falhar, mas ainda assim alguns falham. Louvado seja Deus. Mas é como nós ouvimos um ditado, né, que Deus não dá asas à cobra. Ou seja, se no ambiente saudável, no ambiente onde há discipulado, disciplina, ainda há falha, imagina num ambiente onde não há nada disso. É como se desse asa à cobra. Se a cobra já é perigosa sem asa, imagina a cobra com asa. Então a nossa responsabilidade, irmão, porque a Bíblia vai dizer, Provérbios vai dizer que os filhos são como flecha nas mãos do valente. Agora a pergunta é, qual é o valente que nossos filhos estão nas mãos? Qual é o valente que essa flecha está segurando? Nossos filhos estão nas mãos de quem? Eu louvo a Deus que nós temos lutado para colocar os nossos filhos nas mãos do Senhor. Ele é o mais valente. Amém, igreja? Então discipular é colocar os nossos filhos no caminho. Disciplinar é fazer eles retornarem para o caminho. Então esses princípios são cobrados para todos os pais. Todos os pais têm essa função pastoral na sua casa, irmão. Todos nós temos essa função pastoral de discipular, de disciplinar, principalmente aqueles que são chamados para pastorear
família de Deus. Se todos os pais têm esse compromisso, imagine nós. Imagine aqueles que têm a responsabilidade de ser obreiro na casa do Senhor, que são responsáveis pela família de Deus. Aleluia. Talvez nenhum exemplo seja mais nítido, mas também trágico. Eu vou pedir o nosso Davi para colocar em primeiro livro de Samuel, capítulo 2, versículo 12. Amém? Nós vamos ver os filhos de Eli, quanto foram trágicos. Pode ser até que Eli discipulou, mas nós vamos ver que não houve disciplina. Então vamos ver alguns versículos. Capítulo 2, versículo 12, versículo 17 e depois do 22 ao 30. Estamos no culto de doutrina, de ensino para as famílias. Capítulo 2, versículo 12. Depois nós vamos entrar lá em Gênesis, capítulo 2, foi o texto base que o Senhor escolheu para nós estarmos aqui ministrando, amém? Então vamos ver os filhos de Eli. Os filhos de Eli eram sacerdotes também. Os filhos de Eli eram homens malignos e não se importavam com o Senhor. Versículo 17. Era, pois, muito grave o pecado desses moços diante do Senhor, porque eles desprezavam a oferta do Senhor. Versículo 22. Era, porém, Eli já muito velho, e ouvia tudo quanto seus filhos faziam a todo Israel, e de como se deitavam com as mulheres, que os bandos se ajuntavam à porta da tenda da congregação. Versículo 22. É isso, agora os 23 a seguir. Vamos ler até o 27, até o 30 agora. E disse-lhes: por que vocês fazem essas coisas? Eli, pois de todo este povo ouço constantemente falar das coisas más que vocês fazem. Não, meus filhos, está discipulando, porque não é boa a fama esta que ouço. Vocês estão levando o povo do Senhor a transgredir. Se um homem pecar, ele está discipulando. Contra o seu próximo, Deus será o árbitro. Mas se ele pecar contra o Senhor, quem intercederá por ele? Mas eles não ouviram a voz de seu pai, porque o Senhor os queria matar. E o jovem Samuel crescia em estatura e no favor do Senhor e dos homens. Enquanto isso, o Senhor está preparando Samuel. Versículo 27. Um homem de Deus, um profeta, veio a Eli e disse: assim diz o Senhor: por acaso não me manifestei à casa de seu pai, quando os israelitas ainda estavam no Egito, na casa de Faraó? Eu escolhi dentre todas as tribos de Israel para ser o meu sacerdote, para subir ao meu altar, para queimar incenso e para usar a estola sacerdotal diante de mim, e dei à casa de seu pai todas as ofertas queimadas dos filhos de Israel. Por que tratam com desprezo os meus sacrifícios? E as minhas ofertas de cereais que eu ordenei que se fizesse na minha morada? E você, porque honra, olha aí, faltou o que? Disciplina, correção. E você, porque honra os seus filhos mais do que a mim, para que você e eles engordem com as melhores partes de todas as ofertas do meu povo de Israel. Portanto, o Senhor, o Deus, isso, até o 30. Portanto, o Senhor, Deus de Israel, diz: na verdade, eu prometi que a sua casa e a casa do seu pai andariam diante de mim para sempre. Mas agora, não era para ser assim, mas agora o Senhor diz: longe de mim tal coisa, porque honrarei aqueles que me honram, porém desprezarei os que me desprezam. Então nós vamos ver, irmãos, que na casa de Eli tinha disciplina, tinha discipulado, mas faltava o que, igreja? Disciplina. Às vezes nós somos bons para ensinar, mas na hora de corrigir nós temos pena. Na hora de corrigir, irmão, eu vi um vídeo, não sei se eu mostrei para minha esposa, mas comentei, eu queria até passar, e o vídeo mostra uma mãe de 1970, um exemplo, e o filho pedindo uma coisa, e a mãe, não, fez assim, não. Aí 1980, a mesma mãe, né, tipo como as coisas estão evoluindo. Primeiro ela fez assim, ó, depois ela, não. Aí, dormiu. Não,
insistia, ela, não. Quando chegou em 2025, o filho faz a mesma pergunta, né? A mesma mãe, quer dizer, não é o mesmo filho, mas a história, né? Dizendo como as mães mudaram, os pais. Aí o filho vai fazer a pergunta, aí a mãe, eu queria tanto dizer não, mas você vai ficar depressivo, você vai ficar constrangido, vai dar problema, vai ter que levar no psicólogo, eu não quero problema para você, então sim. E é isso que tem acontecido. Tudo hoje é problema de psicólogo, tudo hoje vai dar problema mental, tudo hoje o filho vai ficar depressivo, tudo vai dar problema psicológico, e hoje o não se transformou em sim. Então as coisas têm evoluído que é difícil dizer não. Os pais não suportam dizer não, não sustentam não. E aí não, é melhor dizer sim, o filho está em casa, e o filho está me amando, e o filho está... E vai permitindo, o filho vai fazendo. Então é isso que está acontecendo. Então na casa de Eli, irmãos, Eli sabia, Eli discipulou, mas o que faltou? Honrou mais os filhos do que o Senhor. Então tanto Eli, Samuel, Davi, pode ser até que não falharam no discipulado, mas com certeza falharam na disciplina. E Deus me chamou muito a atenção em relação a isso, irmão. Porque quando você promete dar um castigo e não dá, a criança fica sem vergonha. Sim ou não, igreja? Fica sem vergonha. Sabe que o pai não tem coragem, que nunca vai acontecer, que isso é blá blá blá. Chega os filhos até a rir, caçoar dos pais hoje em dia, irmão. Debochar dos pais, porque sabe que o castigo não vai acontecer, nada vai acontecer. Então Deus leva isso tão a sério, irmão, a questão da disciplina, que é uma das principais peneiras de Deus para usar a disciplina dos pais com os filhos para qualificar ou desqualificar o obreiro. Davi, por favor, coloque 1 Timóteo, capítulo 3, do versículo 1 ao 5. Fiel é a palavra, se alguém deseja o episcopado, excelente obra almeja. É necessário, pois, que o bispo seja irrepreensível, esposo de uma só mulher, moderado, sensato, modesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, nem violento, porém cordial, inimigo de conflitos, não avarento, que governe bem a própria casa, criando os filhos sob disciplina. Isso quer dizer submissão, autoridade, com todo respeito. Versículo 12. Deixa eu ler isso 5 então. Pois se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Versículo 12. O diácono seja marido de uma só mulher e governe bem os seus filhos e a própria casa. Tito, capítulo 1, versículo 6. Alguém que seja irrepreensível, marido de uma só mulher, que tenha filhos crentes, que não são acusados de devassidão, nem são o quê? Indisciplinados, insubordinados. Só o 6. Que não seja indisciplinado. Então, irmão, a disciplina é algo que Deus trata com muito rigor, principalmente naqueles que estão na liderança do seu povo e na atuação do pastoreio da igreja. Então Deus, aleluia, primeiro fala com pais, fala com família. Então dizer sim para algumas coisas é muito importante, mas o dizer não também é. Imagine se os filhos todas as vezes quiserem substituir uma comida saudável por doces, e os pais dissessem sim, como seria a saúde desta criança, irmãos? E hoje nós temos muitos jovens obesos, doentes, diabéticos, por causa justamente disso, porque os pais deixam comer o que quer. Agora imagina isso no seu comportamento social.
Os pais quiserem dizer sim para tudo que é comportamento. Qual é a consequência disso na juventude? Aleluia! Os pais precisam, nós precisamos ensinar, porque se os filhos não aprendem o não, se os filhos só aprendem o sim, com certeza eles vão ter problema com seus amiguinhos na escola, porque a primeira frustração com os amiguinhos, eles vão ter problema, eles vão ter problema no trabalho, irmãos, e até mesmo pode vir a ter problema com a polícia, porque a hora que a polícia dizer não pode estacionar, não pode ficar aqui, vão ficar revoltadinhos. E hoje o que tem acontecido com um adolescente se automutilando, porque o namorado disse não, porque no trabalho disse não, a mãe disse não quando era mais velha, nunca disse não quando era criança, então agora não entende o não é o fim do mundo. Então os pais precisam ensinar o que pode e o que não pode, e mesmo quando insistirem para dizer sim, mantém o não. Eu lembrei dessa passagem de Neemias, capítulo 6, pode colocar, Davi, por favor? Obrigado. Versículo 1 ao 4. Neemias. Quatro vezes, quantas vezes, igreja? Eles fizeram o mesmo pedido, mas eu lhe dei sempre a mesma resposta. O sim tem que ter valor de sim, mas o não tem que ter valor de não. Jesus falou, seja, eu posso falar sim, sim ou não. O que Jesus quis dizer? Que o sim tem que ter valor de sim, e o não tem que ter valor de não. O sim é igual a sim. O sim no grego é sim. O sim no inglês é sim. O sim no hebraico é sim, irmão. Mas o não também vale não. Tem filhos que insistem com o pai hoje, amanhã, até o pai dizer sim. E aquilo que não podia ontem, hoje já pode. E os filhos sabem disso. Esse não é um ambiente saudável. Mesmo que seja torturante para os pais, mantenham não. É preciso fazer isso como disciplina. Caso contrário, criança, adolescente, jovem se transformará numa pessoa intolerante às frustrações. Quando se tornarem adultas, irmãos, o impacto social será ainda maior. Se tem impacto dizer não para uma criança, imagina dizer não para um adulto que nunca aprendeu o não. O impacto é muito maior, a dor vai ser maior, vai ser mais intensa. Quantos adolescentes, irmãos, se jogam da janela? Eu falei isso aqui, um amigo meu do trabalho falou, poxa, meu filho falou agora que a coleguinha dele pulou do 5º andar, se matou, porque brigou com o namorado. Imagina isso, os pais perderem filhos porque brigaram com o namorado, porque o impacto foi muito grande, nunca recebi, imagina, não quero mais te namorar, que isso? Não está acostumado, nunca ouviu, não sabe nem como se conduzir. Uma criança que está acostumada a ser contrariada, que está acostumada a ouvir não na vida adulta, não sofrerá tanto a frustração diante das contrariedades. Ela já está acostumada. Várias vezes a mamãe já falou não. Então uma criança quando se torna adulta, para ela é mais um não. Quem está entendendo? Amém. Não vai causar tanto impacto no emocional. Agora o filho que é criado num ambiente onde aprende com o sim, sempre o sim, irmãos, quando ouve o não, vai sofrer muito. Então nós temos que ensinar o sim para as coisas corretas e com o não para as coisas erradas. Sim para as coisas boas, porque o filho que não aprende e não ouve não, ele não vai saber dizer não para as
não vai saber dizer não para a prostituição, para o pecado, quando os amiguinhos chamar para fazer o primeiro assalto. Não está acostumado com não. Ele vai sempre dizer sim. Isso é muito importante, muito sério, irmão. Parece uma coisa tão simples, mas que tema glorioso. Como nos educa as frustrações. Por isso que o salmista diz: foi bom ter sido afligido para eu aprender a tua lei, para eu guardar a tua palavra. É importante para os pais entenderem, saber dizer não. Saber dizer não não é um ato de aprisionamento. Dizer não não é um ato, irmão, só de repreensão, mas é um ato de amor. Você diz não porque você ama o seu filho. Aleluia. Se amamos nossos filhos, nós vamos discipliná-los. Provérbios capítulo 3, versículo 12: porque o Senhor repreende aquele a quem ama, assim como o pai ao filho a quem quer bem. Uma criança que aprendeu a conviver com não, normalmente ela terá a capacidade de reverter qualquer cenário de frustração quando se tornar mais velha. Ela vai conseguir reverter o cenário, reverter a situação. Enquanto os amiguinhos vão ficar frustrados, enquanto os amiguinhos vão ficar paralisados, ela vai saber reverter. Ela vai dizer: é não hoje, mas amanhã nós vamos receber um sim. Nós vamos fazer de forma diferente. Deus vai ser agradável. Você pode adorar o nome do Senhor. Aleluia. Uma criança que ela é criada, irmão, num ambiente saudável, mais tarde saberá lidar com as adversidades, vai entender que elas são inevitáveis e vai conseguir seguir em frente, ser feliz, irmão. Quantas pessoas infelizes porque a porta de emprego fechou, porque o namorado desmanchou, acabou a vida. Não, a vida segue. É apenas um não, mas tem vários sim lá na frente. Tem novas oportunidades lá na frente. Tem outras portas maiores lá na frente. Quem pode adorar o nome do Senhor? Aleluia. Sem perder a felicidade, sem perder o prazer de viver, sem perder a consciência, porque todo obstáculo pode ser transformado em aprendizado para a vida, irmãos. É mais um obstáculo que eu preciso transpor, que nossos filhos precisam transpor. Quantas vezes nossos filhos ligaram com problema, com dificuldade? É mais um problema. Bem-vindo à vida adulta. Sim ou não? A vida adulta é assim, né, Pedro? Quantas frustrações já passou? Muitas. Se fosse parar, se fosse desistir, adianta se cortar? Adianta se mutilar? Adianta querer se matar? A vida segue, irmãos. A vida é um desafio, é uma arte de resolver problemas. Aleluia. A vida não é esse mundinho que os pais tentam implantar às vezes no filho, um mundinho perfeito. Não. O lar precisa ter discipulado, mas também precisa ter disciplina. E o que é discipulado com disciplina? Disciplina é você aprender que pode tudo menos o que não pode. Glória a Deus. Filho, tu pode tudo menos o que não pode. E o que não posso, mamãe? Ah, vamos conversar. Aleluia. Por quê, irmãos? Uma pessoa indisciplinada é aquela pessoa que pensa que pode tudo, faz tudo que vem na cabeça, não consulta pai, não consulta mãe, não tem restrição nenhuma, tudo pode, não existe o não pode. E aí eu gostaria de ler Hebreus capítulo 12, versículos 5 ao 11. Davi, por favor. Depois tu ganha o... Quando receber a oferta aqui da pregação, eu te divido contigo. Hebreus capítulo 12, versículo 5, obrigado. Versículo 5 ao 11, isso. E vocês se esqueceram da exortação que lhe é dirigida como a filhos,
Filho meu, não despreze a correção que vem do Senhor, nem desanime quando você é repreendido por Ele, porque o Senhor corrige a quem ama e castiga todo filho a quem aceita. É para a disciplina que vocês perseveram. Deus os trata como filhos. E qual é o filho a quem o pai não corrige? Mas se estão sem esta correção, da qual todos se tornaram participantes, então vocês são bastardos e não filhos. Além disso, tínhamos os nossos pais humanos que nos corrigiam e nós os respeitávamos. Será que então não nos sujeitaremos muito mais ao Pai espiritual para vivermos? Pois eles nos corrigiam por pouco tempo, segundo melhor lhes parecia. Deus, porém, nos disciplina para o nosso próprio bem, a fim de sermos participantes da sua santidade. Versículo 11 para fechar. Na verdade, toda a disciplina, ao ser aplicada, não parece ser motivo de alegria, causador principalmente dos pais, mas de tristeza. Porém, diga porém, mais tarde, produz fruto pacífico, aos que têm sido por ele exercitado fruto de justiça. Você pode dizer graças a Deus. Diga, no início dói, mas depois traz alegria. A indisciplina no início é alegre, mas no final causa dor. É melhor doer no início para se alegrar no final. Aleluia. Papai não deixa eu fazer tudo, não deixa eu ir para a rua como todo mundo, não deixa eu ir para qualquer lugar, mas no final os coleguinhas estão mortos, os coleguinhas estão presos, os coleguinhas estão todos enrolados, e você está aí, um homem feito, formado, cheio da graça e da glória de Deus. Aleluia! Os filhos no início, irmão, ficam com raiva do pai. Tem filho que diz: odeio minha mãe, odeio meu pai. Quem já ouviu isso? Na hora da correção. Pai legal é o pai do vizinho que deixa tudo. Corrigir antes, irmãos, para se alegrar depois. Mas é difícil, irmão. Manter o não é fácil, não. Manter o não é fácil, não. Os pais querem ficar bem com os filhos, quer ficar bem com a nora, quer dar beijinho na nora, quer ficar bem. Podemos ficar bem, sim, mas fazendo a coisa correta. Aleluia. Usando a palavra de Deus, e depois Deus vai cobrar da gente, irmão. Depois que cresce, é adulto, sai de casa, a casa é outra coisa. Mas enquanto está no nosso tetinho, sacerdote sou eu. Mas isso está se perdendo, infelizmente. Ouça isso com muita atenção. Num ambiente que não há restrição, que pode tudo, pode dar até uma sensação de liberdade total. Num ambiente que pode tudo, irmão, pode dar uma sensação de liberdade total. Meu pai me dá uma liberdade, meu pai é o paizão, a mãezona, posso fazer o que quiser. Um lar que só existe sim como resposta. Deixa eu informar algo, não forma ninguém livre. Você está formando um soberano e um ditador que pode ir contra você mais tarde. Pode se levantar contra você, contra os pais, como aconteceu aqui com Adonias. Qual foi a consequência de Adonias, filho de Davi? Davi nunca dizia não para Adonias. Coloca aí na tela, 1 Reis, capítulo 1, versículo 5 ao versículo 6. No final, Adonias se levanta contra o próprio pai, contra o próprio reino, porque ele não formou ninguém livre, ele formou um ditador, um soberano. Nem no Éden Deus deu total liberdade para Adão, porque Deus não queria formar um soberano, um ditador. Então Adonias, filho de Agite, se exaltou e disse: eu serei o rei. Davi estava velho, providenciou carro de guerra, não quis saber de nada, cavaleiros, 50 homens que corressem na sua frente. Seu pai jamais o tinha contrariado,
dizendo por que você fez isso ou aquilo. Não. Para que contrariar Adonias? Deixa Adonias. Adonias tinha boa aparência e era mais jovem do que Absalão. Amém? Só até aí. Então o que nos chama a atenção? Seu pai nunca havia o quê? Contrariado. Então essa falta de correção por parte de Davi contribuiu para que Adonias desenvolvesse um senso de direito de poder e agisse com presunção, sem respeitar a vontade de Deus, os planos do pai. Quase que atrapalhou a sucessão do trono. Resumo: a omissão de Davi em contrariar Adonias contribuiu para a sua rebelião. Os filhos precisam entender a diferença entre desejo e direito. E os filhos hoje estão dizendo: eu quero o tempo todo, e os pais estão dando. Querer não é direito. É outra coisa muito perigosa, a ideia da conquista sem esforço, irmão. Tudo consegue no automático. Como isso é danoso quando se tornam adultos. A vida não é assim, irmãos. A vida é com sofrimento. A vida dói. É difícil conquistar. Deus prometeu a terra prometida, mas eles tiveram que lutar para entrar com 7 povos para conquistar a terra. E hoje os filhos conseguem tudo, irmão. Você vê, tem criança que tem uma sala cheia de brinquedos e nem liga. É um brinquedo em cima do outro. Antigamente, para conquistar um brinquedo era só final do ano e se passasse de ano. Hoje não, irmão. Consegue qualquer brinquedo, qualquer. Quero isso, toma. Quero aquilo, toma. Então é uma facilidade. Mesmo tendo recurso, tendo direito, dinheiro, não faça isso, porque a vida não é assim. Tudo é com muito esforço, com muita luta. Vai lavar o carro, lava o carro, continua o dinheiro para ir para o cinema. Faz alguma coisa, tem que fazer alguma coisa. Não pode ser tudo no automático. A vida não é assim. Eu estou criando o quê? Um ET? Eu não estou criando alguém para a vida. Quem está entendendo? Amém. Aleluia. Então, quando nós olhamos para o ambiente familiar do Éden, aí nós vamos entrar agora para nós finalizarmos. Nós vamos ver um ambiente de perfeição. Mas mesmo assim, nós não vamos ver Deus dando total liberdade para Adão. Deus implantou uma disciplina. E eu vou deixar aberto aqui em Gênesis capítulo 2, versículo 16. Nós já estamos caminhando para finalizar. Sei que não é uma mensagem muito boa de ouvir, mas fazer o quê? É o tema que nós escolhemos aí. É necessário passar por Samaria, né, pastor? Então Deus implantou uma disciplina, irmão. Deus discipulou primeiro. Olha como Deus é maravilhoso. Primeiro Deus discipulou. Vocês podem comer de tudo, menos essa aqui não pode comer. Mas o diabo, né, através da serpente, por que vocês não podem tudo? Porque o diabo quer dizer isso para os nossos filhos, né? Por que ele tem liberdade total? Porque tem uma que não pode comer. Então tu imagina isso, pode comer 99% das áreas, 1% não podia. E o diabo vai naquele 1%. Por que não pode 100%? Tem que poder tudo. Por que tu não pode nessa festinha? Por que tu não pode fazer isso? Por que tu não pode negociar isso? Pode tudo, irmão. Se você for olhar, Deus só deu uma restrição. Poderia comer de todas as árvores. Mas a serpente foi naquela. Por que não pode comer tudo? Olha como aguçou aí o desejo de liberdade total. Porque tem alguém por cima de você ditando regras. E hoje, se nós pararmos, a sociedade está fugindo de regras. Ninguém mais está suportando autoridade. Os filhos querem morar sozinhos porque querem fazer o que quer. Uma vez, não sei se foi, alguém me falou que alguém foi para a academia e o professor falou, não, tem que fazer 3. Não, quem falou que tem que fazer 3? Eu faço quanto eu quero.
vai estar pagando a academia e não quer obedecer o professor. Eu faço quanto eu quero. Olha só, irmão, mentalidade. As pessoas não querem mais autoridade. Por isso, por que tem tantos desigrejados? Não querem autoridade do pastor. Por que eu preciso ter um pastor para mandar eu fazer? Por que eu preciso ter um pai e uma mãe para mandar eu fazer? Então as pessoas estão fugindo de autoridade, irmão. Isso começando aonde? Na família. Começando lá na base. Os pais, sem querer ou querendo, estão implantando isso nos seus filhos. Aí cresce, não tem mais o que fazer. Então todo lar, diga, tem que ter regras. Tem que haver discipulado e tem que haver disciplina. Aleluia. Deus colocou isso desde o início para que o homem não se sentisse soberano, irmão. Ele ia até dominar, ele ia fazer tudo, mas ele tinha uma restrição. Aleluia. Até aqui tu vai, isso aqui não. Tem que ter obediência, porque quem manda total, quem tem liberdade total, Deus está falando, sou eu. Eu tenho liberdade total sobre você, você não. Então nós temos que aprender a viver sobre liderança. E disciplina é justamente isso, submissão. A palavra no grego, disciplina, é submissão. Disciplinar é a pessoa viver submissa, obediente. Louvado seja o nome do Senhor. Então, primeiro ponto, Gênesis 2, capítulo 16, versículo 17. Versículo 16: E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: De toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore da ciência do mal não comerás. Então Deus diz o que pode e o que não pode. Repita comigo: Deus diz o que pode e o que não pode. Será que nossos filhos sabem tudo o que pode e o que não pode? Os pais precisam se comunicar com os filhos. No Éden, Deus diz o único não, e Adão desobedece. Quando os filhos de Israel, aí já são outros filhos, mas são filhos eleitos, saem do Egito, atravessam o Mar Vermelho, primeira coisa que Deus faz no Sinai é entregar 10 mandamentos. Dos 10, 8 eram não. Vamos abrir lá em Êxodo capítulo 20, do versículo 3 ao 17. Aí o número de não aumentou. Pergunta por quê? Porque a desobediência aumentou. Você imagina aqui, ó. No banheiro não tem, mas deveria ter uma plaquinha dizendo assim, ó: não pode jogar papel fora da lixeira. Por que precisaria ter ali? Porque tem pessoas que jogam papel fora da lixeira. Então, conforme aumenta o pecado, aumenta a quantidade de restrições. No Éden foi uma única restrição. Hoje, se nós formos escrever, nós não temos papel para escrever a quantidade de restrições. Israel chegou a ter 613 leis. Por que tanta lei? Por causa do aumento da desobediência. Aqui nos 10 mandamentos, no capítulo 20, Êxodo capítulo 20, versículo 3, tem jeito, irmão, tem que ouvir não. Na lei tem não, na palavra de Deus tem não. Quem pode dar glória a Deus? Glória a Deus. Êxodo 23. Primeiro não, primeiro mandamento: não terá outros deuses diante de mim. Segundo mandamento: não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança que é em cima dos céus, nem embaixo da terra, nem nas águas, debaixo da terra. Continua: não te curvarás a elas, nem as servirás, porque eu, Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visita a maldade dos pais, dos filhos, até a terceira e quarta geração, daqueles que me aborrecem. Faço misericórdia a milhares aos que me amam, e guardo os meus mandamentos. Terceiro mandamento: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão,
mandamento. Aí não tem não. Só temos 2 mandamentos que não tem não. Lembra-te do dia do sábado para santificar. E o 5º, honra o teu pai e tua mãe, para que se prolongue o teu dia na terra que o Senhor teu Deus te dá. Agora o 6º, 7º, 8º, 9º, não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho. Aleluia. Diga não. Não. Então na Bíblia tem restrição, tem disciplina. Louvado seja o nome do Senhor. Quanto mais tempo passa a humanidade, irmão, mais há necessidade de proibição, dizer não, porque o pecado é muito grande. O pecado original foi um só, mas os pecados atuais, a lista é enorme. Então os filhos fazem cada coisa, você fala, isso não pode, não pode, não pode, não pode. É ruim, é chato, é constrangedor, mas nós estamos preservando os nossos filhos. Aleluia. Aleluia. A indisciplina tem aumentado, então é necessário cada vez mais discipulado e disciplina. Então os pais precisam dizer o que pode e o que não pode. Mas pai não pode nada, mãe não pode nada, não, pecado não pode, sensualidade não pode, mentira não pode, coisa errada não pode, dinheiro errado não pode, ver coisas erradas não pode, ver prostituição não pode. Segundo ponto, Deus diz, por que não pode? Não comerás, porque no dia em que comeres, certamente morrerás. Então nós precisamos dizer por que não pode. Não basta os pais dizer que não pode, mas por que não pode? Então o Senhor falou, não pode, porque se comer, vai morrer. Então a consequência para Adão foi muito mais grave, o castigo era a morte. Aí nós sabemos que o primeiro espiritual, depois a morte física. Então nós temos que informar para os filhos que a desobediência gera consequência. Nós temos que dizer o porquê ou não. Por que não? Porque se comer vai morrer, filho. Se adulterar vai morrer. Se mentir vai morrer. Morrer como? Mas vai morrer espiritualmente e consequentemente vai morrer fisicamente. Longe de Deus. Se desobedece, o não vai te trazer. Se desobedece o não, vai trazer destruição, vai trazer tristeza. É melhor entristecer aqui agora com o meu não, para você não se entristecer depois lá com a sua morte. E o não, nós chegamos à conclusão que não é aprisionador. O não é para libertar os nossos filhos. Aleluia. Para libertar das drogas. Quem pode dizer amém? Amém. Para libertar do pecado. Amém. Quando tiver uma turminha dizendo, vamos fazer isso, meu filho vai dizer não. Aleluia. Ele vai estar liberto. Ele vai ser forte para dizer não. Por que não? Porque senão nós vamos morrer. Nós vamos ser destruídos. Vai ter consequência. Adão e Eva desobedeceram. Foram aprisionados no pecado. Porque é aprisionador. A desobediência é o não que é aprisionador. Não em si. O não é libertador. Até hoje a humanidade está aprisionada no pecado e na morte por causa da desobediência de Adão, irmão. Mas nós damos graças a Deus que Jesus veio para nos libertar. Quem pode dar glória ao nome do Senhor para a igreja voltar para o caminho da obediência. Aleluias! Porque a liberdade para o mundo, irmão, tu quer fazer o que você quer fazer, o que vem na cabeça. Isso é liberdade para o mundo. E eu quero convidar a igreja a se colocar sobre os pés. É assim que o inimigo quer fazer com nossos filhos, mas só há liberdade plena em quem, irmão? Jesus Cristo. Davi, coloca aí o Salmo 118, versículo 17. Quero terminar essa mensagem profetizando para os nossos filhos. Que esse texto
venha ser uma profecia para os nossos filhos, irmãos. Que ainda que alguns tenham se desviado quando adultos, mas o nosso não está lá guardado no coração deles. E a palavra é, e Deus nos colocou essa palavra, nós profetizarmos para os nossos filhos: não morrerei, pelo contrário, viverei e contarei as obras do Senhor. Fecha teus olhos, levanta a tua mão direita. Nossos filhos não vão morrer. Pelo contrário, eles vão viver e contar as